medo dela, falou assim, uau, é muito forte essa palavra, julgamento. E me veio uma vez nessas minhas andanças uma história muito bonita, tá? Que tem a ver com direito. Se vocês conhecem essa história, é muito bom que vocês vão ouvir de novo. Mas é uma história que acontece em Campinas, São Paulo. Uma história de uma mulher que tinha um problema de pele. E ela não podia tomar sol. Tá? Só que ela era apaixonada pela terra. E a vocação dela era trabalhar na terra. Ela queria mexer com a terra, com a agricultura, com aquilo tudo. E ela não podia tomar muito sol porque, se ela tomasse muito sol, a expectativa de vida dela era muito baixa. O que foi que o pai dela fez? O pai dela começou a construir uma série de árvores nesse lugar, nessa fazenda, nesse espaço. E ela viveu a vida mexendo na terra. E essa mulher chegou aos 80 anos de idade. E ela, aos 80 anos de idade, se deu conta de dizer o seguinte: esse lugar que salvou a minha vida, como é que eu faço com que ele perpetue e seja um patrimônio dessa cidade? Ela tinha essa dúvida. E aí foi consultar os advogados. Como é que a gente define o contrato? Que eu quero fazer uma doação desse espaço para a cidade, mas eu quero doar com a garantia de que não vou destruir as árvores. Porque essas árvores me deram a sombra que eu pude sobreviver a partir dela. E aí, milhares, anos e anos de discussões, ninguém chegou à conclusão. Dizendo, vai ser impossível, vai ter uma força maior que vai dizer que vai ter que passar um gasoduto, vai passar uma estrada, vai ter que não sei o que lá. Não dá para garantir. Não dá para garantir, não dá para garantir, não dá para garantir. Essa mulher teve um insight. E chegou e falou o seguinte: eu não vou doar a terra, eu vou doar a sombra. E a partir do momento que uma árvore foi destruída, a terra volta para a minha família. Isso deu origem ao segundo maior parque urbano do Brasil, que fica em Campinas, é aquele parque que se chama Santa Gertrudes. Uma solução jurídica e genial de uma cabeça de uma não jurista. Os juristas não conseguiram resolver o problema, e ela resolveu o problema dela e gerou um patrimônio numa simplicidade. Tinha apenas uma cláusula no contrato, eu acho. Eu acho que não devia ter nem 2 folhas o contrato. Eu acho essa história, eu sempre volto para ela, porque ela me inspira muito. Eu acho uma das histórias mais lindas que eu já ouvi, e como o direito é aplicado à evolução humana, de uma forma muito simples. Então eu estou muito em busca, eu vim aqui hoje, muito em busca dessa inspiração. Qual é essa cláusula pétrea, essa coisa simples, que vai fazer com que eu consiga realizar algum dos sonhos que eu estou tentando realizar? Então com esse desejo que eu vim aqui escutar hoje. E o Torquato me instigou eu não vou falar de terminologias, mas eu vejo a palavra, a frieza, a racionalidade do direito. E eu vi no Torquato o seguinte: a emoção do direito. Me apaixonou, a emoção do direito. Por que o direito não pode ser uma coisa empolgante? Se é de direito, ao direito das pessoas, direitos humanos fundamentais, de ir e vir, tal, regula tudo que a gente não sabe praticamente, né? Porque tirando as 2 grandes verdades, que a gente vai morrer e que esse filho nasceu dessa mãe, o resto a gente não sabe nada, tudo está em dúvida. São as 2 únicas verdades que a gente sabe. O resto, tudo cabe direito, tudo cabe interpretação. Então, dentro desse universo, como é que a gente está lidando com isso? Sem emoção? Eu andei muito em escritório de advocacia, conversando com juristas, eu vejo aquela pompa, chega no escritório de advocacia, parece que precisa chegar a 1.500, chega naquela coisa, tem aquele indumentário, chega que se sente pesado no lugar, você fala, meu Deus do céu. E precisa vender aquilo, parece que aquela sisudez é que garante a ética. Parece que é aquela sisudez que garante uma verdade, que garante uma competência. Quando na verdade hoje o desenho do mundo que eu estou vivendo é completamente diferente. Essa juventude hoje está querendo uma coisa diferente. Está querendo mais paridade, mais verdade, mais sandália havaiana. Na essência, é isso, é menos. A gente está agora no desafio de tirar as coisas. Tá? Que é um pouco, como a psicanálise também fala, que é uma discussão extremamente forte, da sociedade do gozo para a sociedade da satisfação. Isso significa menos. Tá? A sociedade do gozo gerou esse mundo aí que eu, particularmente, não estou trabalhando mais para ele, que diz agora o calendário Maia que dia 21 ele vai embora. E o mundo não se acaba. Na verdade, o meu mundo começa a melhorar a partir do dia 21. Eu estou na maior expectativa por ele, entendeu? É nele que eu estou sintonizado. Vamos lá.
Então, e o Torquato me trouxe algumas questões que eu vou colocar aqui como perguntas, né? Primeiro, quando a gente fala de mídia, um pouco, e eu me coloco à disposição aqui, porque eu também não acompanhei toda a discussão, de tentar dialogar com vocês alguma questão que vocês estão ligados à mídia, a questão de tecnologia, tal, dentro dessa perspectiva. Mas o meu trabalho, o que eu procuro fazer hoje, são duas coisas que eu faço há 12 anos, que é tentar reinventar duas instituições que estão em crise na nossa sociedade, que são instituições que permeiam muito do que a gente estava falando aqui, que são instituições permeadoras da evolução humana. Tá? Uma é a escola, tá? Que na verdade como instituição, mas a pergunta que eu tenho é como é que a gente aprende? Tá? Essa, para mim, é um dos grandes sintomas contemporâneos, quando a gente reinventa essa instituição geradora de aprendizagem. Tá? Essa é a primeira fonte do meu trabalho, baseado nisso. E eu, dentro dessa história, a primeira coisa que eu fiz foi me dar o direito de desaprender um monte de coisa. E me reinventar até como indivíduo, jogar fora todos os títulos que eu tinha de universidade e me dar um próprio título, que me tornei um civirólogo. Tá? O que é o civirólogo? Aquele que se vira na vida. Tá? Que aplica a civilologia. Que a civilologia nada mais é do que ter sempre uma pergunta na frente e um desafio novo a ser encarado. Então, quando as pessoas me falam o que eu sou, hoje eu fico com muita tranquilidade dizer eu sou um civirólogo, tá? Me reinvento todo dia, sei cada dia menos e cada dia tenho mais curiosidade. Tá? E a gente aplicou isso e foi uma coisa extremamente interessante, essa ciência da civilologia, tá? Que veio dessa licença poética, mas uma brincadeira, e quando a gente está falando de game, de gamification, dessas coisas todas, eu falo que a gincanização da sociedade, que é transformar a vida numa eterna gincana e o dia a dia, é mais ou menos assim que eu vivo. E eu tenho o maior prazer de estar vivendo dessa forma. E a segunda coisa, instituição que para mim é o ponto crítico, inclusive do ponto de vista das agendas do que se chama hoje de sustentabilidade, esses jargões que você tem aí desse aquecimento do mundo, e muito dessa crise que a gente vê econômica passa pela questão da reinvenção da instituição chamada emprego. Tá? A substituição do emprego pelo trabalho, né? Hoje emprego todo mundo quer, trabalho, e vivemos num país que está empregando um monte de gente que está trabalhando cada dia menos. Num momento onde depois a gente vê crescimento abaixo de 2% num país como o Brasil, depois não entendo porquê, mas é um pouco do momento que a gente está vivendo, tá? E tem uma outra característica muito importante, né, nessa contemporaneidade que me interessa muito. Não conseguimos crescer ou evoluir economicamente nos padrões que a gente tem. E eu chamo muito do fenômeno da descarbonização econômica. Tá? Isso tem muito aí. Como é que eu conecto com a civilologia isso aí? Tem muito a ver porque o que é abundante e que não polui o mundo? Água acaba. O que é abundante é a capacidade de pensar. A única coisa que nos dignifica como ser humano, que é a subjetividade, a força do sentido. E tem uma coisa mais interessante com relação à capacidade de pensar do ponto de vista econômico. Toda vez que você compartilha um conhecimento, o que acontece? Esse conhecimento aumenta. Porque o fato de eu estar falando aqui, eu estou aprendendo. Eu estou transferindo isso, estou aprendendo, e o outro está ficando, e a gente está pegando. É a matemática do 1 mais 1 que dá 3, 4, 5, 10. E a pergunta que eu tenho, aí começo a discutir, que a gente estava começando a discutir com o professor Teste também sobre isso, mas minha pergunta é: por que a gente não está desenvolvendo modelos econômicos para privilegiar isso? E a gente resolver de vez a questão econômica? Cadê os juristas brasileiros trabalhando na resolução de leis e de modelos para que isso aconteça? Onde é que estamos? O que é que estamos fazendo? Está tudo acontecendo e às vezes eu acho que o universo jurista, o Eurico me chamou algumas vezes lá na GV, está todo mundo meio anestesiado, meio na retórica. Eu olho aquele Supremo Tribunal Federal, aquela toga, aquela coisa, todo mundo falando do ego, ele está falando para ele mesmo, para se afirmar.
Um cara que tá sendo pago, eu vou analisar do ponto de vista concreto como empreendedor. Ele está ganhando aquele salário, os filhos dele, a avó dele, todo mundo garantido durante 500 anos ali com o salário que eu estou pagando do meu imposto. E aquele cara está falando para ele mesmo. Eu olho aquilo e me afasto. Eu olho aquilo e falo, não me interessa. Eu estou sendo enganado. Isso é um teatro dos piores possíveis. É uma besterologia, vamos dizer assim. Na minha essência de olhar aquilo e ver e indignar também. Não posso perder um pouco. O meu ato de indignação muitas vezes é me afastar um pouco e sair do senso comum. Tá? E eu anotei algumas coisas que o Torquato trouxe como provocação e vou abrir um pouco para perguntas aí. E para mim a primeira pergunta que vem, que é uma coisa que eu venho trabalhando com o Eurico, essa tentativa dessa chamada sociedade em rede, e que é uma sociedade que busca essa paridade, mas eu tenho uma grande pergunta, que é o seguinte: como vamos construir uma sociedade transparente se as regras são manobradas por lógicas hipócritas, tá? Como foi falado? Como é que vamos construir isso? Se o teatro é da hipocrisia. Então tem um problema muito sério que a gente tem que endereçar, entendeu? Então falando de transparência, só que sustenta o sistema é hipocrisia. Eu não consigo entender como é que a gente vai sair dessa. Se a gente não começar a encarar a verdade. A verdade está exagerado, mas trazer essa pergunta, dizer o rei tá nu, e aí como é que a gente vai resolver isso aqui? Tá? Fala um pouquinho dessa sociedade em rede. Além, para mim, a sociedade em rede tem dois conceitos fundamentais. Tá? Primeiro, é a importância de você gerar o conceito que é chamado como teoria de rede distribuído, que é distribuir coisa, não só descentralizar, porque você descentraliza, mas geralmente você não distribui. Como é que você distribui possibilidade de ação? Tá? Para mim, o conceito que é a construção de capital social distribuída, vamos pensar, essa é uma coisa muito dentro do meu universo de falar com as pessoas de forma mundana. Para mim, o que seria essa questão de capital social? Tá? É você ver um camarada ter uma ideia em Caruaru, na mesma hora que o cara tem uma ideia em Modena, na Itália. Construir uma fábrica de móveis. Tá? O sujeito em Caruaru chega para o amigo e fala, e aí todos dois, exímios marceneiros, talentosíssimos, competentes, como diz na gíria, sangue nos olhos também, tudo certo. Mas você vê como é que o ambiente atua em cima desse indivíduo. O cara em Caruaru chega para o amigo e fala, vou construir uma fábrica de móveis. O amigo fala, você é maluco, faça um negócio desse. O camarada que foi construir brigou com a mulher, perdeu a casa, está aí passando fome. Chega para outro amigo e fala, faça um negócio desse, não, vá arrumar um emprego na prefeitura, está começando para se coçar. Que negócio de fazer fábrica de móveis? Já viu que esse negócio não dá certo? Por que você está pouco não sai na para se coçar? Pagar imposto. Vai ter que pagar imposto, vai ter que cuidar de gente, vai dar trabalho, não faça um negócio desse não. Aí o cara dá aquela famosa brochada, como diz na minha terra, e bota a viola dele debaixo do saco e vai trabalhar. O mesmo camarada, na Itália, chega para o amigo e fala, vou fazer uma fábrica de móveis. O cara fala, é mesmo? Eu conheço um lugar que está vendendo uma máquina. Quer que eu lhe leve lá? E eu conheço. Aí ele fala para outro amigo, eu sou amigo do gerente do banco que pode lhe arrumar um crédito. Você quer que eu lhe ajude lá? O que a sociedade em rede permite? Um encurtamento para a gente encontrar essas pessoas que vão fazer com que as ideias sejam viabilizadas. Essa é a sociedade em rede que me interessa. Tá? E para mim, isso significa distribuir o quê? Possibilidade para que os encontros aconteçam e as ideias sejam viabilizadas. E a gente reinvente a sociedade. Esse é o primeiro princípio do que eu acho que é a sociedade em rede que a gente está precisando. A segunda coisa importante é que a gente está muito acostumado com participação. Participação, isso no meu linguajar. Participação é uma coisa, interação é outra. Tá? Sabe aquele ditado do ovos com bacon? Tá? Você tem um ovos com bacon, a galinha participa, o porco interage. No ovos com bacon. Tá? Essa é a diferença. Mesma coisa que você vê, você vai fazer um negócio no Facebook, tá? Você dá um like. Dá um like. Acho que estou resolvendo alguma coisa, dê um like. Você vai lá, dê um like.
Vamos fazer um churrasco de gente, um negócio, tem uma vez o pessoal se mobilizou para um churrasco de gente diferenciada, teve assim 8 mil e não sei quantos, 300 mil likes. Quantas pessoas estavam lá? 300. Dar like é fácil. Eu quero ver ir lá fazer. Entendeu? Eu quero ver virar porco. Virar galinha todo mundo quer. Tá? Ah, eu acho aquilo, eu faço aquilo. Mas e aí? Vai tirar a bunda da cadeira e vai fazer o quê? Não, veja bem, estou dizendo o que eu acho. Tá? Isso você permite, por exemplo, a nossa democracia depois é participativa, não é interativa. Tá? Você dá o voto, quem é o cara que fez, você não cobra, você não consegue nem cobrar, não tem mecanismo nem de como resolver isso. Tá? Esse é o nascedouro, para mim, das ferramentas que são chamadas mídias digitais. Tá? Que ainda não são redes sociais, na minha opinião. Elas são apenas mídias sociais. Rede é quando pessoas interagem. Tá? A interação envolve algum tipo de compromisso. Como o amigo lá em Modena falou, eu lhe levo lá no gerente que vai lhe arrumar um crédito. Eu boto a minha reputação a seu serviço para lhe ajudar a resolver um problema que também me interessa, que eu quero ver você feliz, eu quero ter uma fábrica aqui na minha cidade. Essa é a dinâmica da novidade do que se chama de rede social. Hoje, por enquanto, a gente ainda tem mídia social. Se você for analisar hoje, o Facebook, o Twitter, é o lugar onde você dá aquela coisa, quem arrota mais alto, né? Vai, pô, não sei, cara, não sei quantos likes. E aí? O cara mobiliza, o cara divulga coisa. Né? O Twitter, quantos seguidores você tem? Tá? O que é que você faz com isso? E em espaços extremamente apropriados. De alguma forma, ele tem uma certa apropriação. Eu fiz um teste outro dia, numa dessas mídias sociais, a gente foi colocar... você não consegue falar sobre dinheiro nessas mídias sociais, né? Proibido. Tá? Muito complicado. Você bota um anúncio no Facebook falando, porque a gente trabalha, e eu posso depois explicar o que a gente faz, mas trabalha no conceito de como você gerar fluxo e riqueza distribuída. E a gente foi fazer um anúncio no Facebook, fazer um teste, não permitiram. Tá? Trabalhe aqui e ganhe não sei quanto. Não podia. A igreja aqui não permite falar de dinheiro. O dinheiro é só meu, dos 109 bilhões que eu peguei no mercado para gerar o que eu tenho que gerar. Os outros não podem compartilhar esse dinheiro comigo. Aqui dentro. Isso é sacrilégio aqui dentro. A igreja está fechada para isso. Isso é prática, o que está acontecendo lá. E dentro desse contexto, eu acho que a consciência da gente criar espaços... vou voltar um pouco. A participação, na minha opinião, é o indício do surgimento de uma nova era. Se a gente for olhar como surgiu a televisão, era muito engraçado. Se você olhar os primeiros programas de televisão que a gente ficava analisando, era a mesma coisa do cara estar no rádio. E está acontecendo isso agora um pouco na mídia. O cara está como se estivesse dentro de um programa de rádio, só que filmado. Ele tá, como se ele estava tão acostumado a se comunicar dentro daquela lógica de rádio, que a câmera entrou, a mídia já era outra, e ele estava se comportando como se estivesse no rádio. E depois de um tempo você percebe como era isso lá atrás. E aí você traz para o dia de hoje e percebe essa evolução hoje. As mídias sociais entram como um reforço da mídia tradicional, tá? Que ela tem um conceito hoje que é a grande novidade, que é uma consciência que está começando a surgir, que é de que mídia nós estamos falando, tá certo? De que mundo nós estamos falando. E eu gosto muito da visão do professor Milton Santos, quando ele traz, né? O mundo é de onde você vê. Hoje a gente tem essa possibilidade. Nós não vivemos um único mundo. Tá? O meu mundo é diferente do professor Técio, que é diferente do Eurico. Tá? A gente vê o mundo diferente. Só que o mundo mainstream fez com que a gente acreditasse que o mundo é apenas um único mundo. Porque é muito bom para o McDonald's, para a Coca-Cola, para tudo que está acontecendo nesse tema, que a gente acha que vive apenas em um único mundo. Tá? A gente sabe muito mais do que acontece na faixa de Gaza, não estou dizendo que isso não é importante, mas muito mais do que acontece dentro de São Paulo. Você não sabe dos ataques do PCC que tem dia a dia em São Paulo, mas você sabe do que está acontecendo na faixa de Gaza. Porque você vive um único mundo que você é forçado a pensar dessa forma. E isso está enfraquecendo. Essa é a grande novidade. No nosso país a gente ainda sofre um pouco isso, porque a gente tem um poder, hoje, de ponto de vista de mídia, o que eu percebo das minhas experiências de trabalhar coisas que realmente ressoam, hoje você tem uma força ainda institucionalizada que é a Rede Globo. O resto está muito enfraquecido, todas elas, inclusive a Veja. Tá? Fala um pouco com o universo, mas hoje quem tem potência de comunicação e de mobilização, ainda no Brasil, é a Rede Globo, e o resto está muito fragmentado. E acaba sendo uma boa novidade isso. O que é que vão fazer com isso?
Tá? Mas a Rede Globo é um fenômeno extremamente brasileiro. Não existe Rede Globos fora do Brasil. Com essa configuração, deve talvez só nos países, só na China, em países mais ditatoriais. Mas isso acaba sendo uma grande novidade. Você não tem hoje uma grande revista, você não tem um grande jornal que comunica com todo mundo, você tem coisas fragmentadas. Tá? Para você comunicar alguma coisa hoje no Brasil, você tem que pulverizar multimídia, para você conseguir chegar ao máximo de gente possível. Ou então você vai na Globo e você consegue comunicar ainda fortemente, porque tem uma força fora do comum. Tá? E dentro disso começa a surgir, né, os Twitters, os Facebooks, os blogs. Tá? Se a gente for analisar hoje, do ponto de vista de ressonância, deve saber isso, o que realmente gera comunicações efetivas do ponto de vista do mundo digital, eu diria para vocês, são blogs de especialistas. Esses caras têm reputação. Seja ele moda, na área jurídica, não sei Pode dar um exemplo? Maria Clara. Exemplos de blogs especialistas, mais na área eu conheço mais na área de economia criativa, né? Pessoal da área de moda, por exemplo, tem muita gente da área de moda, por exemplo, tem a turma, o Alexandre Matias, na área de música, que acabou virando o editor do Link, muito por causa do blog dele. Na área de cultura. Na área de cultura, dando um exemplo, dando um próprio exemplo. O próprio Sérgio Abrantes, na área o trabalho que ele faz no Twitter, mas é ele na área de sustentabilidade. Tá? Cada vez mais. Esse espaço vai ser ocupado. E o nome da moeda acaba sendo a boa novidade de tudo isso, é que a gente volta a valorizar, e aí a transparência começa a aparecer mais forte, que a gente vai ter que lidar com isso, que a rede ela é muito interessante, a rede digital, é porque ela consolida a reputação. Tá? Você não é forçado a nada, mas as pessoas que têm reputação em rede têm força. E a reputação é construída com base em ações práticas, em ações concretas. Tá? E que é a mesma coisa, você pode gastar uma senhora grana fazendo alguma coisa. É muito mais fácil um cara do blog falar, vou escrever para você, o resultado é muito melhor do ponto de vista do que você está fazendo. Você pode chegar e falar, pô, mas esse cara tem só 4.000 pessoas seguindo ele no blog, mas são 4.000 pessoas que vão readiar com outras 4.000, e você vai falar de repente com 100.000 pessoas que não vão fazer uma cosquinha no que você está fazendo. Então a qualificação de quem você está falando hoje, para mim hoje, faz uma diferença muito grande dentro do resultado do que você quer comunicar. Tá? Porque são pessoas que têm reputação para passar adiante uma informação que vai ser lida, tá, por um outro, porque você tem tanta enxurrada de informação que hoje, como diz McLuhan, né, o meio, a mídia é justamente o meio, né, o cara, quem passou isso? A ele, então eu vou ler. Tá? E está muito ligado a indivíduos que hoje começam a tomar de volta essa força para poder redesenhar essa sociedade de outra forma. Então a minha primeira pergunta que eu deixo para o grupo, que é uma angústia que eu tenho, está ligado justamente a essa questão de como vamos transformar a sociedade nessa transparência que a gente tanto sonha, vamos pensar assim, ou discursa, poderia dizer que é sonho, a gente discursa sobre ela bastante, em lógicas que são, até certo ponto, hipócritas. Né? E a pergunta que eu tenho nós realmente queremos fazer isso? É uma questão de desejo mesmo lá dentro. Nós estamos realmente querendo construir essa sociedade transparente que a gente fala. Eu tenho muita dúvida na hora que a gente chega na prática mesmo. Nós quem? Nós. A pergunta vai para cada um. Aqui vai uma pergunta. Quem são os nós? Existem vários nós. Então os nós seriam Fora os nós, propriamente. Eu qualificaria esse nós como uma questão assim. Onde é que está a nossa coragem coletiva para isso? Coragem coletiva como uma palavra composta, não uma qualificação de coragem. Coragem coletiva, como uma única palavra, entendeu? Se a coisa está cada vez mais fragmentada, coletivo... Sim, mas tem uma única coisa, ela está fragmentada, mas ela não está funcionando fragmentada. Ela está, do ponto de vista imaginário, ela está se fragmentando. Do ponto de vista funcional, está todo mundo escravizado ainda, dentro das lógicas comuns, que é o emprego, tá certo? O trânsito que eu pego, a necessidade de eu ir morar em São Paulo e passar 4 horas no trânsito para ir para lá. Isso é alguma coisa que, enfim, é difícil você... Não é. Aí que eu digo, não é. Essa é a parte mais fácil. O desejo está aí. É o que eu acho. Tá? A gente aí que volta a pergunta. Nós realmente queremos? Nós no sentido, eu quero, você quer, quem quer? Porque é mais fácil do que a gente pensa. Isso aí. É muito mais fácil do que a gente pensa.
Eu vivo dessa forma e percebo que um exercício de desapego. Você pensa, pô, pra que eu preciso disso? Eu vendi meu carro. É a pergunta, por que eu não abro mão daquilo que me faz sofrer? É a pergunta que eu faço, geralmente. Tá? Por que eu não abro mão daquilo que me faz sofrer? É uma pergunta diária, é um exercício. É filosófico isso, né? Onde é que está isso? Aí um filósofo, uma vez conversando comigo, me trouxe esse insight, né? Porque eu acho genial ele falando assim, fez uma pergunta para um grupo de jovens, que não existe vida após a morte, não, eu entendo. Eu entendo que existe vida após a morte, mas eu quero saber se existe vida antes da morte. Porque é nessa que eu estou preocupado. Que ele estava preocupado, então essa questão que a gente está começando a precisar a entrar mais fundo, porque as possibilidades estão aí. E eu posso trazer testemunhos pessoais de propostas que a gente traz para resolver esses problemas como as pessoas se afastam. Quando chega perto de resolver o problema, as pessoas se afastam. Porque é amedronta. Eu não estou aqui julgando, mas tem uma complexidade aí. Entendeu? Há interesses. Interesses não são coincidentes, enfim, é um mundo, né? Então, mas a transparência, a distribuição, trabalhar no comum, trabalhar na construção do capital social, envolve algumas quebras de paradigmas e de formas de pensar e da gente desaprender algumas coisas que a gente considera como verdades totais absolutas. É do tipo, a gente quer realmente uma universalização da educação para que todo mundo possa concorrer com o nosso filho não entrar na USP porque o menino lá do Capão Redondo vai entrar e meu filho não vai conseguir entrar? Será que a elite brasileira quer isso mesmo de fato? Tá? Será que eu quero ser atendido no hospital na saúde ou eu quero continuar tendo dinheiro para pagar o Einstein e todo mundo que se exploda? São perguntas que eu vejo. Isso entra, eu estou analisando isso diariamente, entendeu? E a hipocrisia passa por isso. O direito é apenas um reflexo do que está acontecendo. Tá? E são perguntas que eu tenho, tá? sobre quem somos nós mesmo, né? E outro dia isso aqui surgiu e eu achei genial. Eu nunca pensei que fosse surgir aqui, mas surgiu aqui e eu estava escutando. Né? Outro dia uma pessoa estava numa conversa com um xamã e eu estava acompanhando, ele coincidentemente é um jurista, racionalidade em pessoa, 100% racional. E ele fez a segunda pergunta ao xamã, achei genial a pergunta que ele fez ao xamã. A pergunta dele era o seguinte: qual a fronteira entre a química e a magia? Química no caso da ciência. Pergunta assim, e aí o xamã, eu vou lhe responder depois. Aí eu fui acontecendo. Ele falou, sabe aquela pergunta que você fez? A diferença entre a química e a magia, que é um pouco o direito. Eu estou pensando que o direito é uma alquimia nesse sentido, né? É uma tecnologia extremamente potente para a gente articular essas duas coisas. Tá? E foi o que o xamã falou para ele, falou, existe fronteira entre essas duas coisas? Isso na cabeça de um xamã. Quando eu começo a ver vocês falarem aqui de direito, eu nunca tinha olhado dessa forma. Eu fiquei tão apaixonado, eu falei, pronto, olha, sacerdócio. Então, aí você começa a olhar um pouco onde é que está esse espaço. É de uma potência fora do comum. De convencer que é assim mesmo. Tá tudo aí. Como é que a gente vai convencer que é assim mesmo? Ó, já foi. Tá vendo que pode funcionar dessa forma? Olha que exército tem aqui dos chamados guerreiros dessa nova era para fazer essa coisa funcionar. É muito mais fácil. Quando eu cheguei aqui dentro, eu falei, opa, tô encontrando as pessoas que vão me ajudar. Tá muito mais fácil do que eu pensava. Você achou que ia encontrar todos os... Todo mundo. Eu falei, pô, tá